Fala, gente. Estou aqui e vou falar de novo no caso do conhecido Dr. João Neto, youtuber conhecido aí nas redes sociais, na internet, no Instagram principalmente, no YouTube aqui também, vários podcasts, advogado, um homem que, vamos dizer, se contradizia com muitos colegas dele de profissão, né? Eu não sou advogado, tá, gente? Não sou operador de direito, sou apenas um interessado no assunto, gosto de saber meus direitos, conheço, por exemplo, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Acabei de ajudar um amigo que disse que comprou um carro usado agora, faz 30 dias, e o carro deu problema, parte elétrica, não sei o que, tá dando problema, e ele me disse, pô, o pior é que a garantia é só motor e câmbio. Não, gente, a garantia é total, tá? Leia o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, isso é bypass de concessionária, de loja, tá? A garantia é total, inclusive estética. Ah, para carro usado? Sim, meu irmão, para carro usado. A garantia é total por 90 dias. E outra coisa, você reclamou de um problema, foi anunciado para a loja, para o lojista, um problema no carro, a partir dali para de contar a garantia, tá? Porque senão eles ficam enrolando ali, é o que está acontecendo com ele, para ver se passa os 90 dias. Não, a garantia foi cessada. Isso ajudou muito ele, porque ele foi com conhecimento, deu conhecimento da lei, e a própria concessionária, uma pequena concessionária, ele comprou um carro usado, como eu disse, se prontificou a cumprir a lei. Gente, é o seguinte, o caso do Dr. João Neto, todo mundo está vendo aí, está repercutindo, eu já fiz um vídeo, aparece ele, vamos dizer, agredindo, né, parece que era a namorada, a companheira dele, a imagem pega isso. Ficou a história do antes e o depois, claramente quando você olha, agrediu sim, as imagens é isso, não tem muito que... Isso ligado ao que ele falava na internet, quando junta as duas coisas, né, que com razão, na minha opinião, gerava muito desconforto em colegas de profissão, porque ele levava o direito, vamos dizer, para o lado, para a sociedade leiga, nós que não somos operadores do direito, não somos advogados, advogadas, ele levava o direito para um lado muito canalha, digamos assim, né? Claro, o advogado tem as suas técnicas para, inclusive, vamos dizer, jogar com a verdade, tendo em vista que o ônus da prova é de quem acusa, nesses casos, né, questões criminalistas, ele é um advogado criminalista, já que o ônus da prova é quem acusa, o advogado tem as suas técnicas que são interessantes, são legais de ver, eu não tenho problema nenhum. Agora, apresentadas do jeito que ele apresentava, né, é complicado, né? Porque ele apresentava de um jeito, vamos dizer, que passava a imagem do lado só canalha do direito. E o direito não tem nada de canalha. O direito é uma das coisas mais lindas de uma democracia, né? É o direito e o acesso a ele. Pena que nem todo mundo tem acesso fácil ao direito, como na minha opinião deveria ter. Principalmente, eu estou até dizendo, nessas coisas relacionadas ao consumidor. Mas enfim, dando sequência, o fato é que ele responde por alguns crimes na Lei Maria da Penha. Primeiro, houve há alguns anos, acho que há um ano, dois, uma mudança, né? A lei ficou mais dura para evitar os feminicídios. A lei é muito útil e é importante, na minha opinião. Evita muitos feminicídios, né? A partir do momento que existe a medida protetiva, existem medidas cautelares que já tomam a providência de imediato, baseado no credo, acredita na mulher e tal. Tem algumas distorções que podem ser reparadas, mas a lei é muito boa de uma forma geral e evitou muitos assassinatos de mulheres, né? De homens violentos que vão ali agredindo, depois acaba assassinando a companheira. Com a medida protetiva que afasta, né, evitou, isso é comprovado aí, e a lei é um sucesso por conta disso. Mas vamos lá, no caso dele, houve aquela queda, as imagens todo mundo já viu, eu vi mais umas 4 ou 5 vezes antes de fazer esse vídeo, e ela machucou gravemente o queixo. Tinha alguns problemas no procedimento, né? Acho que ali ele deixou de ser o advogado e foi emocionado. Você não pode... A história é que ele queria tirar a moça da casa. A moça tinha uma relação estável com ele, parece que ele já deu até um carro de presente para ela. Enfim, ela chegou lá, se desentenderam, né? E ele mandou que ela saísse do apartamento. Ela não disse que ia, disse que não sairia, e ele tentou jogá-la para fora, vamos dizer, expulsá-la, usando a força, talvez até, vamos dizer, proporcional ali, mas você vai sair sim, eu vou lhe tirar. Se aquilo ali fosse uma pessoa que invadiu a casa dele, uma mulher entra na minha casa, eu posso tirá-la da minha casa daquele jeito? Posso, não vai dar absolutamente nada para mim, mesmo que ela caia e machuque o queixo, não vai dar nada para mim. Óbvio que não é o caso, ela era uma companheira dele, quer dizer, ela foi para lá convidada por ele.
ela de certa forma já fazia parte daquele apartamento, que pelo que eu soube também era alugado, né? Ele estava inclusive fazendo uma reforma lá, tinha inclusive trabalhadores lá, que um deles deu depoimento à polícia. Então é bom ver o que essa pessoa disse. Essa pessoa é uma testemunha bastante importante, né? Muito importante, porque ela estava lá, ela provavelmente ouviu a discussão. Essas discussões, quando ficam acaloradas, fala-se num tom, né, que pessoas que estão próximas ouvem. Enfim, o que acontece? Essa mulher sofreu aquele acidente, ele a levou para o hospital, a socorreu, acho que deixou ela no hospital e foi fazer outra coisa. Não sei se foi na moto, tenho uma dúvida com a moto, porque depois encontraram ele nas imediações, novamente, do hospital. Desculpa. Encontraram ele nas imediações do hospital, na moto. Uma moto, inclusive, sem placa, numa contramão, algo que precisa ser explicado, e a gente não sabe. O que se sabe é o seguinte: quando ela vai na delegacia e conta, vai no hospital, o hospital é obrigado a chamar a polícia, porque ela chega com um machucado, ela já chegou absolutamente lúcida, né? Parece que quando ela levou a queda, ela chegou a desmaiar. Por alguns instantes ela ficou ali desmaiada, mas ela chegou no hospital lúcida já, levada por ele, mas entrou sozinha para ser atendida. E quando perguntado, o médico, a recepção, na triagem do hospital, né? Perguntada, ela disse que estava daquele jeito porque tinha sido agredida pelo companheiro dela. É obrigação do hospital de imediato, no caso desse, chamar a polícia. Qualquer hospital vai chamar a polícia. Se uma pessoa chegar machucada e disser, estou aqui porque fui agredido, principalmente em caso de relações domésticas, de relações amorosas, o hospital vai chamar a polícia. Chamada a polícia, a moça fez lá o procedimento, né? Teve que dar ponto, fez até uma microcirurgia, não sei como foi. Então ela foi para a delegacia. A delegada ouviu ela e mandou para o corpo de delito. Chegando no exame de corpo de delito, tem que se despir, tem uma hora que o legista está lá fazendo, ela precisa se despir, ela tinha outras marcas. Ela tendo outras marcas, ela, o que é que foi isso? Você caiu, você está com outras marcas? E ela disse, não, é porque ele já vem me agredindo há mais tempo. Então ela tinha outras marcas de colorações diferentes, né? Uma marca, quando você leva uma pancada, fica bem roxo, depois vai clareando. Então ela tinha outras marcas no corpo de colorações diferentes. E disse, foi ela que disse, que aquilo era fruto, aquelas marcas eram marcas de agressão dele, que já agredia, segundo ela, há mais tempo. Ou seja, a coisa se agravou muito em relação a ele. Quando a delegada viu, desculpa, eu estava vendo aqui se o microfone estava ligado. Quando a delegada viu o exame de corpo de delito, disse, não, esse homem não pode ficar solto. Então mandou imediatamente, transformou, vamos dizer, a prisão preventiva, a prisão em flagrante, que ele tinha sido preso em flagrante, pela lei antiga, seria arbitrada uma fiança, ele pagaria a fiança e ia responder em liberdade. Provavelmente aconteceria uma medida protetiva para que ele ficasse distante dela, né? Só, que não é pouco, é um grande problema, mas pelo menos não ficaria preso. Só que diante dos agravantes do resultado do exame de corpo de delito e diante dos agravantes que a própria lei agravou, aumentou a pena, ficou mais rígida ainda, diante disso tudo, ele ficou preso. Então aí começam a surgir os defensores do Dr. João Neto e os não defensores do Dr. João Neto. Eu não sou nem defensor nem não defensor. Eu sou apenas uma pessoa que tenta analisar de uma forma fria. Eu escutava ele porque caía as coisas dele, não sou inscrito, não sou seguidor dele, mas tinha mais de 2 milhões de seguidores. Uma pessoa muito bem, vamos dizer, muito bem, né, na internet. Um café, viu, gente? Uma pessoa muito bem na internet, com mais de 2 milhões e tem uma mini televisão, né? Uma pessoa dessa tem poder, digamos assim. Então devia, inclusive, faturar bem com a própria internet. Mas, enfim, os agravantes foram esses. Então não existe defensor ou não defensor. A agressão houve. Pode tirar uma... Sabe o que ele faria se ele fosse o advogado que ele é? Porque ele ensina a não ser preso, terminou preso, né? O que ele faria? Ligaria para 190. Se isso um dia acontecer, a casa for sua e você quiser que seu marido ou sua esposa saia da casa, sua companheira, se for casado não dá, tá? Mas se for uma companheira, uma namorada, uma relação esporádica, uma relação estável, mas esporádica, que vocês estavam ali e você quer que ela saia, você precisa ligar para 190. Você vai apresentar que você é o proprietário do imóvel, ou responsável pelo aluguel, portanto proprietário, e a própria polícia vai tirar a pessoa de lá. A própria polícia vai retirar a pessoa de lá. Ou a força, ou convencer aquela pessoa de que ela precisa sair, porque você é o dono da casa, ou você é a dona da casa e quer que seu marido ou sua esposa saia da casa, né?
Era o correto, provavelmente era o que ele faria se ele não tivesse com emoção ali. Não estou dizendo também que ele não é agressor, viu, gente? Apareceram outros problemas, ele contava várias vantagens, era um cara que tinha uma língua muito solta na internet, contava vantagens. Todas essas pessoas que falam, eu sou não sei o quê, eu sou doutor, se auto-intitulava doutor, se apresentava como doutor, é muito estranho. Um rapaz até fez uma crítica totalmente infundada, porque ele me disse assim, uma crítica pode ser boa ou ruim, essa foi ruim porque foi infundada. Ele disse assim, tem que chamar advogado de doutor sim, porque o exame da OAB é muito difícil. Gente, isso não é achar, isso eu sei, eu trabalho com isso, eu trabalho apresentando autoridades, usando os devidos pronomes de tratamento há muitos anos. Doutor, doutora não é pronome de tratamento, é título acadêmico, reservado unicamente ao direito do uso pelos profissionais graduados que fizeram pós-graduação estricto sensu em nível de doutorado, ou quem tem o título dado pelo Estado brasileiro de doutor honoris causa, que é uma outra forma de você acessar o DR ou DRA, né? Se apresentar. Ah, mas os médicos se formam, não é nem ficar se intitulando, eles colocam no jaleco, doutor não sei o quê. Bom, pura vaidade, não precisa, você não precisa, isso no formal, no informal eu não preciso tratar ninguém por doutor, numa formalidade, eu trato todo mundo, tá? Eu trato todo mundo por doutor, doutora, todo mundo. Hoje tem lei interna dos advogados, que é desde o tempo de Dom Pedro, uma lei interna que pede para eles se tratarem por doutor e doutora, porque valoriza a profissão, eu concordo. Eu não vejo problema nenhum. O que eu vejo problema é a necessidade da própria pessoa de ser tratado assim, se auto-apresentar assim, viver se referindo com este nome, com esse título. Doutor, sou doutor João Neto, sou doutor, não sei, então é doutor, que doutor fez doutorado? Então não é doutor, acabou. Ponto final. Você é obrigado de jeito nenhum, no formal, se tiver o título acadêmico de doutorado ou for doutor honoris causa, que isso é através de um diploma que se reconhece, né? Que acho que só quem pode dar são universidades, os títulos de doutor honoris causa. E o doutorado são universidades, faculdades ou escolas superiores reconhecidas pelo MEC, que a pessoa tem que estudar lá os 4 anos de doutorado, defender a tese de doutorado, né? Aí sim adquire o direito de utilizar. Ah, mas os estudantes recém-formados, os médicos recém-formados colocam. Querem colocar, ninguém vai processá-los por isso. Ele não está lhe obrigando a chamar disso, né? Você não é obrigado a chamar, você pode chamar por senhor, senhora, ser super educado. Eu chamo todo mundo de doutor e sugiro a vocês, médico, farmacêutico, enfermeiro, psicólogo, agrônomo, zootecnista, tudo, chame de doutor, você não erra. Erra pra cima. As pessoas têm essa vaidade, vamos chamar, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Eu fui presidente do conselho da minha categoria profissional, das relações públicas, e me foi sugerido de certa vez, faz uma lei aí interna e coloca que nós devemos nos tratar por doutor e doutora, porque aí isso dá um sinal para a sociedade que é assim que a gente gostaria de ser tratado, ou é assim que a gente deveria ser tratado. Não é. Quem disse aí, infelizmente, vai pesquisar, errou. Não é pronome de tratamento, é título acadêmico. Mas enfim, então ele tinha esse doutor João Neto, estou chamando de doutor para você ver que eu não me incomodo em chamar. E o que eu acho estranho é a própria pessoa exigir isso, repetir isso o tempo todo. Deixa disso, deixa de bobagem, né? Quem é verdadeiramente não tem essa exigência. Já percebeu? Quem é verdadeiramente não tem essa exigência. Essa exigência só vem de quem não é verdadeiramente doutor ou doutora. Essa é que é a verdade. Mas enfim, repito, sugiro que trate, tá, advogados, principalmente advogados, dentistas, médicos, quem mais? Psicólogos, enfermeiros principalmente, que é aquele que está mesmo com a mão na massa, né? Sugiro que trate todos assim, se você puder e não se incomodar. Obrigação você não tem. No formal, se tiver o título acadêmico de doutorado, certo? Isso aí é ponto definitivo, isso aí eu sei. O que eu tenho dúvida, que eu digo o tempo todo no canal, eu acho. Ah, tá ligado. Eu acho, é uma opinião. Nesse caso não, nesse caso eu sei. Basta você pesquisar que você vai saber a mesma coisa. Tá? Então ele tinha toda essa verborragia, falava, uma dialética maravilhosa, e o Dr. João Neto para cá ensinava você não ser preso, dizia que nunca o cliente dele cometeu crime, se tivesse cometido, e mesmo assim ele dizia, né, estão dizendo, mas você não cometeu.
usando a técnica do direito, que pode ser usada de forma decente, razoável, clara, é uma técnica do direito, de utilizar a verdade ou não, já que o ônus da prova é de quem acusa, no caso de crimes, né? O ônus da prova é de quem acusa, está tudo certo. Agora, dizer assim, parecia, como eu disse, parecia tanto que tinha muitos advogados que reclamavam dele. Já teve várias denúncias da OAB dele. A OAB analisava e não via nada demais. Achava que aquilo era um jeito de ser apenas. Entende? Então, tinha muitos colegas dele, advogados, colegas de profissão dele, que reclamavam. Porque ele trazia esse lado mais canalha do direito. Pode mentir, a mentira pode ser usada, mesmo todo mundo sabendo que é verdade, né? Mas ele não aceitava, mesmo que a pessoa quisesse confessar, ele não aceitava, disse, não, o cliente meu nunca fez nada errado. Estão dizendo, mas fazer ele não fez não. Pois bem, agora estão dizendo que ele, né, o que ele ensinou, estão dizendo que ele cometeu isso aí. As imagens mostram que sim, mas toda a história tem dois lados, foi o que eu disse no outro vídeo. Calma, no Brasil tem muito isso, bandido, calma. Deixa vir, está tendo investigação, tem essa coisa da mulher, ninguém sabe o que o rapaz falou, o rapaz estava trabalhando no apartamento, ele pode ter falado lá, ele pode não, um deles deu um depoimento lá, e ninguém sabe, esse cara é uma testemunha muito interessante, porque estava lá, deve ter visto a discussão, né? Agora é assim também, sempre quem tem muito assim, muitas essas falas, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu resolvo, eu sou fogo. Outra coisa que ele dizia que era ex-policial, me parece que não, né? Parece que ele chegou a ser policial, porque parece que quando a pessoa vai para o curso de preparação, ele já é policial. Há uma dúvida nisso também, assim como o doutor, doutora, há uma dúvida nisso também. Há quem diga que não, se não concluiu o curso, não era policial. Outros dizem que sim, se ele já estava no curso, ele já tinha se formado policial. Mas ele foi expulso no curso, né? Ele disse num programa, num podcast, isso eu acho uma... É as coisas que fala, sabe, abre a boca e fala besteira. Ele disse que tinha sido expulso, ou tinha recebido uma punição, não, que tinha sido expulso, está aí. Nos vídeos dele você vai encontrar aí. Tinha sido expulso da polícia porque chamou a esposa de um coronel de gostosa. Olha só o nível. Né? E a pessoa tem orgulho de dizer isso. Tem orgulho de dizer um negócio desse. Bom, ele disse mesmo. Isso aí eu vi, me disseram, eu fui ver, realmente ele disse isso mesmo. Não sei se é verdade, mas ele disse. E contou outras coisas também. Parece que ele estava recém-formado, foi fazer uma blitz. Ninguém sabe se é verdade. Porque como agora estão dizendo que não, que ele nunca foi policial, né? Inclusive a polícia tinha um certo pé atrás com ele por conta disso, né? Quem sabia que ele não tinha sido se formado, ao contrário, tinha sido expulso, porque o curso da polícia é muito rígido, viu? Vamos chamar até meus policiais de doutor, tá? E doutoras, porque o curso deles são bem pesados, né? Rígido, exige conhecimento, que é prova direto, e preparo físico, todos aqueles preparos, é um curso bem rígido, mas enfim. E aí está a confusão, gente. É esperar o andar, eu acho que ele vai ser solto. Ele deve ficar algum tempo preso, mas vai ser solto, vai ter uma medida protetiva. E realmente não dá para saber como é que essa história vai terminar. Provavelmente, dependendo da situação, se essas marcas tiver algum outro indício de que essas marcas que essa mulher tinha realmente era de agressões sucessivas dele, parece que ele ela aproveitou também e disse que também era humilhada psicologicamente, né? Sofria pressão psicológica. Parece que ela não trabalhava e ele vivia cobrando muito isso dela. Ele é muito ligado ao dinheiro, né? Isso os programas, a forma dele falar demonstra isso. Mas enfim, gente, eu quis falar sobre isso de novo, porque não é que a gente vai mudando de opinião, minha opinião é a mesma, mas as coisas vão andando. A primeiro impacto é o seguinte, é um agressor de mulheres que está ali agredindo. Depois vem as avaliações, as coisas vão aparecendo, né? O que apareceu a princípio, tanto que está preso. Ele não está preso de graça. Está preso porque constatou-se aquela agressão, mas não foi só aquela. Nos depoimentos apareceram todas essas coisas. A gente ainda não tem, a internet ainda não mostra o depoimento do rapaz que trabalhava na casa, que esse depoimento é importante, né? E também tem o da mulher, tem o que ela disse está todo, você já acha isso se você procurar, né? Que foram essas coisas, que no corpo de delito que era agredida sucessivamente, por isso as marcas em colorações diferentes. Um médico legista vê com facilidade isso. E ela disse que era ele que a agredia. Então, se acredita na mulher assim? A princípio, sim, já existe um histórico. Existiu ali o machucado dela foi sério, não foi uma coisa tola. Ela se machucou sério, foi uma pancada muito grande, uma pancada daquela no chão, se vocês verem as imagens, e ele caiu junto com ela, o que pesa a favor dele.
Inclusive, ele próprio botou nas redes sociais dele o vídeo. A defesa dele colocou nas redes sociais dele, ele próprio, o vídeo. Né? Meio que para dizer, olha, eu fui tirar ela da minha casa, eu fui usar a força, eu queria que ela saísse da minha casa, eu fui usar a força. De qualquer jeito, errou porque deveria ter chamado a polícia. Né? Porém, ninguém sabe, é emoção, né? Não estou aqui, por favor, defendendo o cara e contra a mulher, não. As mulheres são, em 99,9% dos casos, vítimas mesmo. Vítimas mesmo. E é bem provável que ela seja também esta. Seja também, é bem provável. Estou passando só que é possível. Toda história tem dois lados. Por isso existem as investigações, gente. Senão era só condenar e pronto. Estava resolvido. Não, as investigações existem para isso. E está tendo investigação. Isso vai para a Polícia Civil, vai ter investigação, tudo. Vão ouvir pessoas e tudo vai acontecer. E seguramente vai se chegar a um ponto que é a justiça. Que é ele cumprir, ser condenado ou não. Né? Tá certo? Chave Pix apareceu aí. O QR Code também ficou aí o tempo todo aí para uma doação de R$5 para manter o canal no ar. Alguns intervalos desses vídeos são extras que a gente está colocando para comentar essas coisas que a gente gosta, aproveitar também para bater papo aqui, né? Ter mais um vídeo aí, enfim. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.